A história desse anime começa com o prota indo de arrasta em um hospital, mas de repente ele acorda em uma espécie de fazenda. Então, ao tocar em seu próprio rosto, ele comenta que aquilo foi um sonho, e já fazia um tempo desde que ele sonhou com aquilo. O prota se arruma e sai do seu quarto, onde se encontra com a primeira gasosa do anime. Ela fica surpresa por ele já estar acordado àquela hora e se desculpa por não ter preparado nada para o prota tomar café. Ele fala que não tem problema e pede para ela não o chamar de mestre. Ela diz que entende e então o chama de chefe da vila. Outras garotas dão um bom dia para o prota. Ele resolve ir até o lado de fora da casa e uma nova garota aparece. Sim, esse prota vive com várias garotas, então o título não é Bait. Dá like seu otaku. Ela comenta que o prota acordou bem cedo, dando a entender que ele é um vagabundo. Quer dizer, uma pessoa que acorda tarde. Enquanto os dois conversavam, uma nova garota que aparenta ser um anjo aparece dando bom dia aos dois. Chega! Essa nova garota se junta à conversa, explicando que teve alguns negócios com a gramaria nas rondas. Enquanto as duas conversavam, o prota fica observando elas, até que uma delas nota. Tá me tirando? O prota comenta sobre o sonho que ele teve, e provavelmente seja uma lembrança do seu passado, vulgo vida anterior. Aí nos é mostrado umas crianças furries e o vilarejo do prota, lotado de waifus e criaturas diferentes. Mas a pergunta que fica, como a vida do prota chegou a esse ponto, vamos descobrir agora. Vemos o prota se encontrando com um ser divino. Esse ser fala que é o Deus que governa o mundo. O Deus fala que o prota viveu 39 anos, mas a vida dele foi uma completa merda. Ele foi traído por outros e desmaiando por conta de uma doença terminal. Mas como isso é um isekai, ele fala que vai dar uma nova chance de vida para o prota. Ele promete que vai dar um corpo saudável e livre de qualquer doença. E também conta que a razão pela qual o prota teve que viver uma vida de merda é por culpa dele. Então é chegado a parte onde o tal Deus pergunta se o prota tem algum pedido para fazer. Ele pode pedir qualquer coisa que o Deus vai realizar, qualquer coisa mesmo. Então, o prota fala que ele deseja ser um agricultor. Merda, porra! Porque ele é um grande fã de globo rural. E ele também quer viver longe da civilização. O Deus fala que vai ver se pode realizar o pedido do prota. Ele liga para o Deus agricultor. Sim, tem isso nesse anime. O Deus consegue a permissão e dá ao prota um corpo saudável, uma vida longe dos humanos e uma ferramenta chamada de agricultura onipotente. Ele envia o prota para sua nova vida, desejando que ele aproveite ao máximo. Um tempo depois o prota desperta em uma floresta, notando que ele pode movimentar seu novo corpo. Feliz por não ser mais um ferrado, ele decide começar com sua agricultura. Ele observa a realidade atual que está. Em sua primeira observação ele nota que está cercado de árvore e longe da civilização. E as roupas que ele tá usando são iguais a de aldeões em jogos. Ele se lembra que o tal Deus deu a ele uma ferramenta e tenta utilizá-la. Ele começa a bater com a ferramenta na terra e nota que ele não tá se cansando, então deduz que é porque a ferramenta usa magia. Mas ele nota que não tem água e comida. O prota precisa garantir isso antes que sinta fome. Ele volta a explorar a floresta. Ele tenta ouvir se tem algum rio por perto, mas acaba não obtendo sucesso. Ele também não acha nenhuma planta que seja comestível. Enquanto ele caminhava, algo estranho se aproxima dele mas desaparece. Só agora ele se ligou que pode ser atacado por algum monstro perigoso. Então, ele precisa encontrar um lugar onde possa se estabelecer rápido. Ele escala até um ponto alto e encontra uma árvore grande. O prota decide ir até ela e construir uma base temporária. Um tempo depois o prota andou bastante e não encontrou nenhum rio ou lago. Mas ainda confiante ele decide usar o método de encontrar objetos subterrâneos. Para a surpresa de ninguém, ele não encontra, e usando a ferramenta ele invoca uma pá, começando a cavar um buraco em busca de água. Ele conta que não consegue criar máquinas complicadas. Desgraça! Mas para a sorte do prota, ele não se cansa usando a pá. Ele sente como se pudesse cavar para sempre, até encontrar água. Quando o buraco começa a ficar mais fundo, ele nota que não consegue sair. Ele tem a ideia de cavar em diagonal. Um tempo depois ele finalmente encontra a água. Um dos problemas foi resolvido, mas ele ainda precisa encontrar comida. O prota fala que é perigoso vagar sem rumo pela floresta procurando comida. Então, ele decide usar a ferramenta enquanto constrói uma base adequada para ele ficar à noite. E ele espera conseguir encontrar algo comestível pelo caminho. Mas ele novamente não encontra nada. Um tempo depois, ele nota que tem uma árvore menor atrapalhando o caminho onde ele pretende plantar. Ele invoca seu machado para derrubá-la. Ele se prepara para derrubar ela, batendo de um lado
e depois do outro. Porém, quando ele bate na árvore com o machado, acaba cortando ela de um lado só e quase sendo esmagado. Ele consegue escapar e fica surpreso com a força da habilidade que recebeu. Um tempo depois ele já havia cortado algumas partes da madeira que conseguiu e pensava como iria montar a cabana. Ele também conseguiu um tipo de relógio usando uma madeira. O prota percebe que já se passou bastante tempo e estava quase anoitecendo. Desesperado, ele tenta invocar algo que consiga iluminar, como uma lanterna ou luminária, mas como esperado ele não consegue. Ele continua tentando invocar mais coisas, até que desiste. Ele tem uma ideia de usar uma lupa e com ela acender uma fogueira, mas o sol acaba se pondo e deixando ele na mão. Para passar a noite, o prota cavou um buraco no tronco da árvore. No outro dia, ele dá uma olhada no buraco onde está coletando água e se lembra que ele precisa garantir o fogo para a noite. Ele volta a limpar o local. O prota muda de ferramenta para fazer menos barulho e evitar que algo vá de encontro a ele. Mas depois de tanto tempo ele começa a sentir fome. Enquanto ele pensava nisso, algo se aproxima rapidamente do local onde ele está. Era um tipo de coelho monstro, que pula na intenção de atacar o prota. Como forma de defesa, o prota acaba acertando ele na cabeça, e ele finalmente encontra algo para comer. Ele come a carne do coelho e depois de um tempo, ele fez um banheiro para fazer os negócios em paz. Mas ele acaba se incomodando com o espaço e monta uma cabine. O prota volta a arar a terra para sua plantação. Ele começa a pensar nas coisas que ele deveria plantar para ganhar a vida. Até que ele nota algo importante, onde ele vai conseguir as sementes. No outro dia ele acaba se surpreendendo. Mesmo sem sementes, algo começa a nascer na plantação do prota. Ele se pergunta se nesse mundo as coisas crescem sem sementes. O prota tenta descobrir o que são todos esses brotos. Mesmo sem saber o que são esses brotos, ele sabe que vai precisar proteger tudo aquilo dos coelhos gigantes e outros monstros que ele ainda não encontrou. Assim ele começa a construir uma cerca ao redor da área. E para melhorar a segurança, o prota decidiu fazer uma trincheira. Ele levou alguns dias para finalizar tudo, mas conseguiu com sucesso. Nesse período, ele se alimentou dos coelhos que tentaram atacar ele. Ele não entende o motivo deles continuarem vindo atacar. Os brotos seguiram crescendo, mas o prota ainda não sabe o que eles são, mas ele espera que seja algo comestível. Enquanto isso, o prota conseguiu fazer uma cabana para se abrigar à noite. Mas um dia, enquanto ele cuidava da plantação, o prota viu que tinha 2 cachorros próximos à plantação dele. Ele nota que os 2 não parecem querer atacá-lo, mas ambos estão feridos. Ele decide alimentar os 2 e nota que um parece estar esperando filhotes. Até que do nada o cachorro começa a dar à luz. Desesperado, ele pensa no que fazer, então deixa os cães na cabana. O prota acaba adormecendo enquanto pensava preocupado, mas no dia seguinte ele vai checar a cabana e tudo tinha ocorrido bem. Depois daquilo, os cachorros acabaram ficando com ele. Ele deu a cabana para os cães e construiu uma nova. As plantações finalmente ficaram prontas para a colheita e eram tomates. O prota comenta que eles são pequenos. Os cães do prota caçavam e patrulham os arredores para ele, enquanto ele cuida da plantação. Esse foi o recap de hoje. Quer a continuação? Então deixe o like e comente para eu saber. Se inscreva se não for inscrito aqui no canal. Até o meu próximo vídeo e tchau.